Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar das semifinais da Copa Sul-Americana que acontece neste meio de semana. Nesta quarta e quinta vamos ter o Cruzeiro recebendo o Mineirão Lanús e o Corinthians recebendo o Racing na Neoquímica Arena. Então já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ele não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá iniciar com o jogo da quarta-feira, 7 da noite, onde vamos ter o Cruzeiro recebendo o Lanús no Mineirão. Duas equipes que chegam para esse confronto em baixa. A verdade é essa. Pois o Cruzeiro ainda não venceu sob o comando do Fernando Diniz. Foram poucos jogos, mas a equipe ainda não conseguiu vencer. Enquanto que o Lanús não vence um jogo há 2 meses. A última vitória do Lanús foi na Sul-Americana, foi nas oitavas de final, jogo de volta contra a LDU. Desde então, a equipe argentina nunca mais venceu num jogo, empatando bastante, perdendo outros. É um time que não está tão bem assim no Campeonato Argentino. O Cruzeiro, para mim, é favorito, até por esse cenário, mesmo que ainda esteja sofrendo para se adaptar nesse começo com o estilo de Diniz, o Cruzeiro é favorito, jogando em casa, estádio lotado. Se espera o Cruzeiro, mesmo que não jogue bem, consiga fazer o resultado, consiga vencer e levar uma vantagem para o jogo de volta em La Fortaleza, a casa do Lanús. Um Cruzeiro que, normal, acho que quando você contrata o Diniz, saindo você abre, etc., uma mudança no meio de temporada assim, momento que você está jogando decisivo, lutando por vaga no G4 e no mata-mata sul-americana, eu acho normal o Cruzeiro ter dificuldades. O Cruzeiro demorar um tempinho para se encaixar de vez, o time começar a render de fato. Claro que incomoda não ter vencido nenhum jogo ainda. No Brasileirão, você está vendo a distância para o G4 cada vez aumentar mais. Isso dá uma pressão ainda mais para a Sul-Americana, pois pode ser a chance real do Cruzeiro ir para a Libertadores. E era uma briga que parecia tão possível para o Cruzeiro estava tão forte dentro dela. E ver essa distância aumentando é algo preocupante, é algo que joga ainda mais uma pressão para esse jogo. É um Cruzeiro que ainda está tentando se adaptar ao estilo de Diniz, que ofensivamente sofre pela perda de gols. O Cruzeiro é um time que perde bastante gol e que falta faz ter um camisa 9. Tem uma opção de centroavante, está fazendo muita falta para esse time. A lesão do Dineno foi um golpe pesado na temporada e eu acho que até nisso um erro da diretoria do Cruzeiro não ter ido no mercado de transferência atrás de um jogador que pudesse ser uma opção. Nem falo de um cara para ser titular, etc. Mas um cara para ser um reserva, pudesse dar essa opção de ter um camisa 9 e ter um jogador de área. Pois Caio Jorge, Veron, Altaro Dias, são jogadores que podem sim contribuir, mas não são caras que têm a finalização como um diferencial, são caras que acabam perdendo bastante gols em alguns momentos. Ponto positivo foi o Matheus Pereira ter jogado bem, o Matheus Pereira vindo uma sequência um pouco abaixo do que já mostrou, mas ele ter dado uma assistência sensacional contra o Bahia e tudo mais é algo positivo, e o Cruzeiro vai precisar muito dele em dia. Porque é o grande diferencial do técnico desse time é o Matheus Pereira. Tem outros alguns bons jogadores, mas ele é o extra classe dessa equipe. Ainda mais um time sem centroavante, depende ainda mais dele, de achar os companheiros em boas posições. Como eu disse, é um Cruzeiro favorito. É um Cruzeiro que vai ter também um cenário de ser menos pressionado na saída de bola, isso é positivo. Onde vai ter um adversário que vai se fechar mais dentro do seu campo. Isso pode ser bom, o Cruzeiro correr menos riscos dentro do jogo. E que vai ter o apoio do seu torcedor, vai lotar o estádio, o Mineirão vai estar bem lotado. O adversário, que apesar de estar 2 meses sem vencer, é um adversário perigoso dentro da Sul-Americana. A Lanús é boa dentro da Sula e o mata-mata que não perdeu fora de casa. Conseguiu ganhar da LDU em Quito, o que é muito difícil, ganhar na altitude de Quito, conseguiu vencer e nas quartas sobreviveu a Independiente de Medellín fora de casa, ganhando a classificação nos pênaltis. Então é uma equipe que já está mostrando que sabe se comportar em ambiente de pressão, que sabe se comportar jogando fora de casa. Muito tentando apostar num jogo mais fechado na defesa, uma equipe que tenta sofrer menos, que tenta picotar o jogo e que busca contra-ataques e que busca apostar na experiência. O Lanús, especialmente no meio para frente, tem muito jogador experiente rodado. Você tem na zaga, você tem um esquerdoso, ex-Boca, mais de 30 e poucos anos. E no ataque você tem nomes como Salvio, ex-seleção argentina, Walter Bou, que já rodou também tudo quanto é clube, já jogou no futebol brasileiro. Você tem também o Marcelino Moreno, que é jogador do Curitiba, que é um dos principais destaques do time. Então é uma equipe que tem, por exemplo, um jovem na lateral esquerda que vai ficar de olho, que é o Julio Soler, jogador de seleção de base da Argentina. É uma equipe que não vem numa situação boa, está mal no Campeonato Argentino, na parte de baixo, não vence um jogo há 2 meses, muitos empates, chega pressionada, mas que está postando tudo nas Copas. Como vai ser ponto de virada de chave, como esse mundo à parte na campanha na Liga Argentina. Então, para ver um jogo vai exigir um pouco de paciência para o Cruzeiro, pois você vai ter um adversário fechado que vai tentar se negar a todos os espaços, que vai apostar mais numa bola.
Então isso vai exigir paciência do Cruzeiro, vai exigir saber acelerar o jogo, mas sem ser precipitado. E vai exigir mais poder de fogo. E que os atacantes do Cruzeiro não perdem tantos gols quando a oportunidade aparecer. O Cruzeiro, para mim, é favorito. Acho que finalmente vamos ter a primeira vitória de início sobre o comando da equipe mineira. Mas é um jogo que pode ser chato. Se o Cruzeiro ir ficando nervoso e perdendo gols, é um jogo que pode ficar perigoso. Enquanto que na quinta-feira teremos na Neoquímica Arena Corinthians e Racing. Esse jogo eu tenho mais expectativa em questão de nível técnico. Até pela característica dos dois times também. O Racing não vai ser um time que vai fazer como o Flamengo fez na semifinal da Copa do Brasil, que é estacionar um ônibus. Até o Flamengo fez por necessidade também, mas é um time que vai negar tantos espaços. Não é exatamente a característica desse Racing. Esse Racing, mesmo fora de casa, é um time que tenta jogar bola. Até porque tem qualidade para isso. Tem jogadores, o Adriano Martins fazendo uma baita sul-americana. E a campanha do Racing na Sul é muito boa desde a primeira fase. Passou pelo Rodrigo Valentim, no mata-mata também vem passando bem, especialmente jogando em casa. A gente viu a virada que fez contra o Atlético 4-1 com muita autoridade. Time perigoso em chutes de longa distância. O Corinthians tem um certo problema nisso. É um time que muitas vezes dá muito espaço para chutes de fora da área. Essa entrada da área é um problema de como vai se defender o Corinthians. É um Racing que tem jogadores capazes de fazer diferença. Ofensivamente, um time que, quando joga em casa, consegue ter muito volume, consegue ter muito volume de finalizações. Mas é uma equipe que também, defensivamente, não é exatamente uma fortaleza, assim para dizer. É um time que vai permitir ao Corinthians ter oportunidades. É um time que vai dar alguns espaços. E o Corinthians, quando tem isso, se sente muito melhor. É um jogo que pode, em alguns momentos, descambar para uma trocação. Até porque o Corinthians é um time que não consegue ter controle das partidas. É um time que, mesmo quando está ganhando, mesmo quando está à frente do placar, tem muita dificuldade de segurar vantagem, até por isso. Até pela falta de capacidade de, talvez, trabalhar melhor a posse, de jogar mais com calma. É um time que descamba muito para trocação. E esse é um jogo que pode acontecer isso em alguns momentos. E o Racing, que até pouco mostrou contra o Atlético, o Racing ele faz um primeiro tempo melhor, o time buscou jogar mais com a bola. Então eu não vejo o Racing, diferente para mim do Lanús, eu acho que vai ser um time que vai jogar muito mais fechado. Eu não vejo o Racing sendo isso. Eu acho que o Racing vai buscar jogar também, vai buscar explorar as dificuldades do Corinthians na marcação. Isso pode ser ruim para o Corinthians, porque é um time defensivamente não é seguro, mas pode ser bom porque vai ter espaços. Sobre o Corinthians, tem que ver até que ponto a eliminação contra o Flamengo no Copa do Brasil, pela maneira que foi decepcionante, pode impactar negativamente o time e qual vai ser a escalação, né? É difícil eu postar falar do Corinthians porque a gente não sabe, não tem uma ideia exatamente de qual vai ser o time, de qual vai ser a ideia tática. A gente já viu o Ramon Dias apostando em esquema com 3 zagueiros, a gente já viu ele apostando no Losango, que tudo bem que não vem dando certo. A Copa do Brasil entrou no esquema mais um 4-2-3-1. Então vamos ver qual vai ser essa ideia. A única certeza é que provavelmente o Depay vai jogar. No Memphis, até por não ter poder jogar na Copa do Brasil. Pô, jogou quinta-feira passada contra o Atlético, né? Isso foi 100% de certeza que ele vai ser titular contra o Racing. E, pô, é um cara que tecnicamente faz diferença, mesmo que não esteja no melhor da sua forma física ainda. E ritmo de jogo e tal, é um cara para chamar a responsabilidade e fazer diferença. Vamos ver se vai ser o Corinthians com aquilo que o Ramon acredita que vai ser de melhor. O Carrilho não foi titular contra o Flamengo, então acredito que ele vai ser titular também. O Kaká ficou fora, até por ter tido febre. É um jogador que, se estiver saudável, deve ser titular também. Então, não acho que vai ser um Corinthians com o mesmo 11 que entrou com o Flamengo. Acho que vai ter algumas mudanças. Tem o Depay, tem o Carrilho, o Kaká pode ser titular. Fagner também, tendo ter jogado nos últimos 2 jogos, é um cara que também pode contar como titular. Então, vamos ver. E vamos ver até que ponto é o Corinthians que vai estar... se a eliminação no Copa do Brasil pode pesar negativamente. É aquilo, no Corinthians, jogo do Corinthians em casa, um time que geralmente joga melhor em casa. E é meio difícil prever, porque o Corinthians é um time que defensivamente é capaz de sofrer 2, 3 gols e ofensivamente também é capaz de criar 2, 3 gols. Então, é um jogo provavelmente bem mais aberto e que promete ser bem mais emocionante. E que o time que souber aproveitar as chances tende a conquistar vantagem. E o Corinthians seria muito bom, um resultado que você precisa fazer, porque o Racing jogando no cilindro já é normalmente um estádio hostil para você jogar. E nessa Sul-Americana está sendo pior ainda. O Racing jogando em casa está muito forte, especialmente no mata-mata. Então o Corinthians, se quiser se classificar para o final, precisa construir uma vantagem jogando diante do seu torcedor. Mas essa é a minha análise. Agora eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários se você concorda, discorda de alguma coisa, o seu palpite, a sua expectativa, tanto para Cruzeiro e Lanús quanto para Corinthians e Racing. Não esqueça de dar like aqui no vídeo e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado mesmo você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.